Aqui a gente fala muito de produção na fazenda, né? De gado, de soja, de milho, de horta, de tudo quanto é coisa. Mas a gente também ainda não falou sobre qual que é o jeito certo para você se alimentar, né? Qual que é a maneira correta para você ter uma saúde e assim viver em harmonia, né? Com seu belo organismo, com a sua bela carcassinha, tá bom? Então no episódio de hoje a gente vai falar sobre alimentação saudável. Fica aí que eu tenho certeza que você vai gostar desse podcast. Então, roda a vinheta! Bom dia, boa tarde, boa noite! Seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso querido podcast Agro 2. Obrigado você que deixa a gente entrar na sua casa, no seu ambiente de trabalho, aonde quer que você esteja assistindo ou ouvindo também, né, pelas plataformas de streaming como o Spotify, o Deezer, Apple Podcasts e vários outros. Bom, aqui nessa bancada aqui você tem acompanhado que a gente fala muito sobre a parte de produção, sobre comercialização, gestão, marketing, mas a gente nunca falou desse assunto, né? Que é como que a gente se relaciona com esse alimento que a gente produz, que o agronegócio produz. Então, aqui quem apresenta para você o podcast sou eu, Pedro Maia, engenheiro agrônomo, rosto aqui desse podcast, trazendo para você informação, conhecimento e fazendo aquelas perguntas que você gostaria de perguntar aí mentalmente. Aqui eu recebo sua pergunta aqui via telepatia e faço para o nosso convidado, para a nossa convidada. A nossa convidada, ela é nutricionista e doutora em ciências da saúde e professora universitária aí em algumas universidades aqui na cidade de Goiânia. Eu estou falando da Aline Corado. Seja muito bem-vinda, Aline. Oi, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Seja muito feliz de estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre a melhor coisa do mundo, que é comida, né? Nossa Senhora! Vou me apresentar então. Eu sou Aline Corado, eu sou nutricionista. Me formei pela Universidade Federal de Goiás. A melhor do Brasil, diga de passagem. Fiz mestrado em Nutrição e Saúde também pela UFG e doutorado em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina da UFG. E eu atuo como professora, sou professora universitária desde 2014. Estou aí levando um pouquinho de conhecimento para o pessoal. E amo falar sobre o que a gente veio conversar aqui hoje, que é sobre comer. Não tem coisa melhor do que comer, né? Então, como que a gente pode fazer isso ser algo ainda mais prazeroso por trazer muitos benefícios à nossa saúde? É isso que a gente veio falar, né? Dá pra ver, Aline, aqui, ó, que você aparenta ser muito nova, né? Dá pra ver que você tá com a cutis bem alimentada, tá bem tratada, né? Obrigada. É o que a nutrição não faz, né? Aline, mas me conta aí, o brasileiro come mal? O que você acha? Infelizmente, come mal. Sério? Em muitos outros países, a alimentação é muito pior, né? Aqui... Eu ia falar isso. Porque eu já tive no México, já tive em alguns outros países aqui da América do Sul. Não tem nada melhor que o nosso arrozinho com feijão, não. Então, o que acontece, assim, o Brasil, ele tá indo muito para um caminho de uma dieta que a gente chama de dieta ocidental, né? Que é uma dieta bem característica, por exemplo, dos Estados Unidos. Em que as pessoas comem basicamente fast food, refrigerante, alimentos que têm um tipo de preparo muito rápido. E o Brasil está caminhando para esse lado, infelizmente. Eu falo infelizmente porque esse tipo de alimentação gera muitos problemas de saúde, né? Uhum. Então, de acordo com as últimas pesquisas que a gente tem, o brasileiro não está se alimentando bem e o brasileiro está piorando sua alimentação ao longo do tempo, infelizmente. E você acha, por exemplo, que hoje o brasileiro como um todo... lógico, né? Temos os problemas sociais, que a gente sabe que muita gente tem dificuldade em ter acesso a alimentos. Mas, assim, o simples funciona, né, Aline? O que você acha, assim? O simples que eu digo, assim, são as comidas limpas, né? Sim, exatamente. O que são as comidas limpas? As comidas limpas. Então, o que acontece? As pessoas muitas vezes pensam que uma alimentação saudável é algo extremamente complexo, difícil e caro. Essa é a grande questão, né? E realmente, algumas informações que a gente recebe faz com que a gente pense isso mesmo, né? Porque você vai ver postagens sobre alguns alimentos que estão em alta, que as musas usam, os blogueiros utilizam, e são caros. Mas, na verdade, essas pessoas estão basicamente fazendo propaganda, elas ganham para isso. Porque uma alimentação normal é basicamente aquela... Uma alimentação normal não, desculpa. Uma alimentação saudável é basicamente aquela
que a gente utiliza principalmente alimentos in natura, alimentos naturais que a gente fala, que são aqueles alimentos que a gente não desembala, não tira de uma embalagem. Que não são processados industrialmente. Exatamente, que a gente simplesmente descasca e come, ou mesmo que não descasque, mas cozinhe, sei lá, por exemplo, um arroz, um milho, algo do tipo. Então, quando você vai comer, você precisa prestar atenção no seguinte: para eu comer esse alimento, eu preciso tirar ele de uma embalagem industrializada, eu olho a lista de ingredientes desse produto, tem mais de 3, 4, 5, tem 10 ingredientes ali, você pode ter certeza que boa coisa não é. Então, quanto menos embalagem você utiliza, significa que mais natural é a sua alimentação, né? Então, a alimentação saudável vai para esse lado, que é o mais natural mesmo. E assim, a gente pegando assim as gerações anteriores dos nossos pais e avós, que não tinham tanta comida industrializada igual a gente tem hoje, né? Assim, tanto fast food, né? Apesar que, assim, toda a cadeia, ela se serve disso, né? O agronegócio alimenta ela alimenta o agronegócio e é uma engrenagem que isso gira, mas a gente pega, por exemplo, tô falando do exemplo que eu tenho em casa, meu avô, que hoje tem 88 anos de idade, 87 anos de idade, e é sadio igual um coco, né? Que a gente fala assim, sadio igual um coco, né? É muito... Lógico, tem as dificuldades da idade, de locomoção, alguma coisa assim, mas você vê que no físico dele, assim, ele tá sadio. Sim. E aí, conversa com ele fala, não, meu filho, no meu tempo, a gente era comida de roça, né, de fazenda, era carne na lata, de banha, e querendo ou não, isso é saudável, né, assim... E uma outra questão que a gente tem que se perguntar é o seguinte, né, muitos alunos me falam isso. Mas meus avós, eles comeram a vida inteira banha de porco. E hoje a gente entende que a banha de porco é rica em um tipo de gordura que não é, talvez, tão saudável ou a mais saudável assim. O que explica isso? A gente tem que pensar também que o estilo de vida dos nossos avós, bisavós, que moravam, por exemplo, na roça, é um estilo de vida totalmente diferente do nosso, né? As pessoas... Gasto energético, né? Exato, acordava o quê? 4 da manhã, ia fazer o quê? Capinar, mexer com coisas que geravam movimento. Carregar peso. Hoje, o que a gente faz? Mexe no celular, computador, a gente basicamente é sedentário. Então, existe um estilo de vida muito diferente, não dá pra gente comparar, né? E uma outra questão também que é importante, não é um alimento que faz a sua alimentação ser melhor ou pior, é o conjunto. Né? Então, essas pessoas que moravam na roça, que viviam aí antigamente, elas se alimentavam basicamente do que elas produziam, né? Então, você não tinha, por exemplo, McDonald's lá. Então, desculpa, eu não devia ter falado o nome. Não, mas pode falar, a gente manda o boleto depois, né, na propaganda. Foi só um exemplo. Então, sim, não, para ilustrar, perfeito. Você não tinha aquela grande quantidade de alimentos industrializados, ultraprocessados, que a gente tem hoje, né? Eles não tinham acesso a isso. Não, Aline, você tocou num ponto interessante, porque eu sou apaixonado em sanduíche, hambúrguer, esse negócio. Nossa. E aqui em Goiânia, né, porque o nosso alcance aqui é nacional, né? Sim. A gente tem o Pit Dog, que o pessoal lá fora não conhece. Patrimônio cultural. Patrimônio cultural, patrimônio goiano. Gente, o que é o Pit Dog? O Pit Dog, você vai conhecer como carrinho de lanche, ou barraquinha de sanduíche, enfim, pode dar o nome que você quiser, mas aqui o que é? É um sanduichão caseiro, top, assim, pra mim, mais gostoso que esse de fast food 10 vezes. Você acha que ele é mais saudável? Olha, se for pra comparar os dois, eu não consigo ver um que é mais saudável. Por quê? Você tem... Menos saudável, menos prejudicial. Menos pior, porque você tem de um lado uma carne que você pode deixar do lado de fora da geladeira, que ele simplesmente não estraga. Não decompõe. Não decompõe, é uma coisa assim que você não consegue explicar. E por outro lado, mas que em compensação, né, pensando em condição microbiológica, é bem mais seguro. Né? Pensando em contaminação, não dá pra comparar, né? É bem mais seguro. Você está comparando com outro produto que talvez tenha uma carnezinha mais natural ali, só que também tem o quê? Uma salsicha, que é uma carne processada extremamente perigosa, né? Um bacon. Então, assim, é uma coisa que não dá pra você comparar. Só que o que eu falo é o seguinte, também, gente, não precisa morrer. Boa. Né? Você pode comer, não tem problema. Não pode comer todo dia, né? Toda hora. Exatamente. Né? Não é um alimento que vai fazer com que você desenvolva várias doenças relacionadas à alimentação. É o conjunto. Uma refeição, né? Exato, não é uma refeição. Então,
Assim, é saudável você ir no final de semana, ir lá num pit dog, você sair com seus amigos e comer alguma coisa. A gente também não vive só pra comer alface, né? Então... É mentalmente sadio, né? Claro, faz parte, a gente tem que pensar desse lado também. Não dá para ser terrorista, né, a esse ponto. Pois é. Professora, vou aproveitar que você está aqui, eu vou fazer uma consulta mesmo aqui, que eu bora tô... lá. Né, as perguntas aqui, que eu gosto bastante desse assunto, porque até quem já me segue há mais um tempo, eu tinha 20 quilos a mais do que eu tenho hoje. E eu consegui fazer um processo de reeducação alimentar, com dieta, exercício e tudo mais, com acompanhamento profissional, porque esse foi um negócio também, assim, que acho que o homem, não sei se tem um pouco mais de ego, de besteira nisso, porque assim, eu sempre fui relutante em falar, vou no médico, vou no personal, vou no nutricionista pra fazer um negócio. Sempre tentava aquela dieta maluca, aqueles trem que a gente vê na internet, que a gente vê de qualquer jeito, e nunca dava certo. Era assim, perdia uns quilos e logo voltava. Sim. E aí eu fui no médico, esse médico falou, eu tenho até que chamar ele pra esse podcast aqui um dia, vou chamar ele. Ele falou assim, Pedro, seu problema é compulsão alimentar, você tem compulsão alimentar. Eu falei, o que é isso, doutor? Eu não tenho isso não, eu não sou compulsivo com nada não, eu sou super centrado, disciplinado no que eu faço. Mas você tem, cara, você tá comendo errado, porque o seu psicológico tá mais forte do que do seu organismo tá precisando. E a gente tem dificuldade de entender isso quando tá de dentro, né? E aí depois que eu fiz o tratamento, aí eu vi que realmente eu era compulsivo alimentar. E aí o que me fazia ter uma relação ruim com o alimento. Eu acabei sendo gordinho não, obeso boa parte da minha vida, né? Agora que eu tô nessa fase nova. Mas você acha que a compulsão alimentar é um problema invisível que muita gente não enxerga? Muito, muito. Muitas pessoas têm compulsão alimentar, é um transtorno alimentar que precisa ser acompanhado, né? Com urgência, inclusive, quando é diagnosticado. Mas o que acontece? A nossa relação com a comida é muito variável, né? O que acontece? Tô triste, como? Tô feliz, vou comer para comemorar. Então, acaba que a gente tem uma relação com a comida que muitas vezes não é muito bem pensada, né? Entendi. Às vezes você come aquilo não porque você precisa, não porque você sente que está com fome, não porque você sente que falta energia. Você come simplesmente pelo ato que te faz ali, esse aqui é gostoso, vou comer. E você simplesmente come, às vezes você nem sente o sabor direito, você simplesmente engole. Então, essa questão comportamental é algo que vem crescendo muito, né? As pessoas estão muito ansiosas, depressivas, trabalhando em excesso. E acaba que a comida funciona como um escape. Entendi. Igual a bebida também. Para algumas pessoas a bebida, né? Então, funciona como um escape. Vou desestressar, vou fazer o quê? Vou comer. E normalmente as escolhas alimentares nesses momentos... Ninguém fala assim, tô muito triste, vou comer uma salada. Vou cozinhar um feijão. Não, vou fazer um omelete. Não, a pessoa vai fazer alguma coisa que realmente goste, né? Algo, sei lá, um brigadeiro. Eu tô falando de brigadeiro porque eu gosto de doce, mas o pit dog, sei lá. Então, tem essa questão também, né? Entendi. Mas, e agora eu vou te colocar na polêmica agora, professora. Margarina ou manteiga? Ai, meu Deus. Depende. Agora você falou igual o pessoal do agro. Depende. É porque depende muito, né? É uma pergunta que os alunos sempre me fazem. Professor, margarina ou manteiga? A gente precisa pensar dos dois lados. Seguinte, olha só. Manteiga tem um tipo de gordura específico que é de origem animal, que é a gordura saturada, que a gente chama, né? Que é a natural. Ela é de origem animal, ela vem naturalmente dos animais, no caso do leite, caso da manteiga, né? E o que acontece? É um tipo de gordura que, quando consumida em excesso, aumenta o risco de doença cardiovascular. A margarina, mas normalmente, assim, pensando do outro lado, a manteiga, ela tem pouquíssimos ingredientes. Você olha atrás, tem poucos ingredientes. É pura gordura, né? Tem leite, gordura do leite, no caso, e sal. Um ou outro conservante ali, quando tem. Põe um negócio pra dar uma liga ali. São 3 ingredientes que você tem. E a gente sempre tem que pensar assim, quanto menos ingredientes um produto tem, melhor. Aí você vai pra margarina. A margarina deve ter uns, sei lá, 15, 16 ingredientes ali. Gordura vegetal, né? Exato. A margarina, né,
tipicamente, né, como era feita desde o início, ela é feita a partir de um processo industrial que faz com que a gordura que está numa consistência líquida, que é o óleo, vire sólido, né? Que a gordura vegetal vira um sólido. Isso gera um tipo de gordura que não existe na natureza, que é a gordura trans, né? Que é extremamente prejudicial também. Só que, com o tempo, o processo produtivo da margarina, né, na indústria, foi se modificando. E hoje a gente tem alguns tipos de margarina que se equiparam ali à manteiga ou muitas vezes são melhores, tá? Então, você tem algumas marcas que, inclusive, adicionam componentes importantes, por exemplo, fitoesterol, que ajuda no controle do colesterol no sangue, por exemplo. Os dois produtos têm problemas. Os dois produtos são fontes de gordura, tá? E aí, o que a gente prioriza? A gente prioriza a pessoa, né? Porque existe uma pessoa que vai comer aquele produto. E aí, pensando num atendimento, por exemplo, o que você leva em consideração? Vou atender um paciente no SUS. É um paciente que tem uma renda baixa e que precisa mudar a alimentação. Beleza. Quanto custa um pote de manteiga? Quanto custa um pote de margarina? Aí você fala, a manteiga é super mais cara. Bem mais muito mais cara que a margarina. Então, aquela pessoa vai ter condição de comprar? Não vai. Mas mesmo assim, eu não vou prescrever isso na dieta dele, não, porque não é saudável. Eu vou colocar para ele usar azeite. Ele vai ter condições de comprar azeite? Não vai. Aí o que vai acontecer? Ele vai continuar usando a margarina, só que ele não vai saber nem a quantidade ideal. O que é melhor? Você ensinar a utilizar a margarina na quantidade certa e escolher talvez uma margarina que seja menos pior? Ou simplesmente fechar os olhos para isso e esquecer? Não tem um melhor, ou margarina ou manteiga, o melhor é o azeite mesmo, tá? Mas entre os dois, eu sempre falo que depende muito da pessoa que vai consumir. E outra coisa, o que a pessoa come no resto do dia? Ela faz exercício físico? Não faz? Então, tudo isso tem relação. Eu acho que a gente não precisa crucificar nenhum alimento. Eu acho que todos eles cabem, sabe? Desde que você saiba combinar bem todos os outros. E eu vejo assim também, porque assim, eu fui aprender mais sobre esse assunto depois de velho, já de grande, assim, né? De velho que eu digo, mais adulto, né? E a gente tinha que ser mais ensinado isso na base, né? Eu acho assim, na educação básica, igual a gente não aprende educação financeira na escola, a gente também tinha que aprender a parte de nutrição. Com certeza, com certeza. Porque a gente sai da escola, a gente não sabe direito o que é caloria, o que é déficit calórico, o que é superávit calórico, né? E são coisas, assim, básicas que acho que já daria uma diferença muito grande na vida da sociedade, né, Aline? Gente, isso assim, é uma coisa tão absurda que acontece, porque as crianças na escola, elas tinham que ser estimuladas realmente a consumir alimentos que sejam naturais, que sejam saudáveis. E o que a gente vê as crianças comendo na escola? Salgadinho de pacote, bolacha recheada, refrigerante. E o que acontece? Isso não é comida de criança. Isso é comercializado como se fosse comida de criança, mas não é. E aí, o que acontece? Quando essa criança cresce, como que estará a saúde dela? Aí, quando ela cresce, a sociedade cobra que ela seja saudável, que ela tenha um peso saudável. Não pode ter obesidade, mas a criança construiu o hábito alimentar dela com isso. Foi uma criança que tomava Coca-Cola na mamadeira. Ó, falando marca de novo. Na mamadeira. Agora tem a zero, né? Entendeu? Cresceu. Eu não posso falar marca nenhuma, né? Pode, fica à vontade. Cresceu tomando Danoninho. Você vai andar em qualquer lugar, parque, sei lá, clube, que tem criança de 1 ano tá com salgadinho de pacote, bolacha recheada. Tá comendo, assim, coisas que você olha e fala, meu Deus, como? Eu também sou um pouco careta nessa parte, viu, Aline? Porque eu acho que talvez os malefícios não sejam apenas aqueles físicos que vão ocorrer. Eu tenho uma filhinha de 1 ano e meio, né? E a gente é super natureba na questão da alimentação dela, porque o que eu vejo? Esse tipo de alimentação, ela pode causar uma hiperpalatabilidade, né? Que eles colocam aditivos químicos lá, que justamente para você ficar viciado naquilo, né? Aquilo dá uma sensação de prazer, né? Uma descarga de dopamina no cérebro, quando você come a bolacha recheada, ou quando você come uma comida dessa aí, que você quer mais,
igual o bis, né? Eu sou apaixonado de bis. Você come acabou. Eu como uma caixa de bis se botar do meu lado aqui. Então, assim, porque na minha infância, né? Talvez meus pais, por falta de conhecimento mesmo, né? Eu consumi. E é isso até os meus 30 e poucos anos de idade, que até eu fazer esse tratamento de reeducação, que eu fui entender os malefícios que tem isso, né? E aí, com a minha filha, eu vejo lá, a minha esposa também é médica, né? Ela fala assim, não pode consumir açúcar pelo menos só depois dos 2 anos de idade. E aí, isso começa a fazer sentido, ligar os pontinhos, né? Que você vê que lá na frente isso vai dar diferença, né? Dá muita diferença. E como que a gente muda isso, né? Começando lá da educação infantil, né? Em vez de você contar os pedaços de pizza pra ensinar a somar, por que não conta, sei lá, maçã? Em vez de colocar batata frita nos desenhos. As rodelas de laranja. Tem que começar lá de baixo, porque realmente não é todo mundo que tem esse conhecimento. Infelizmente, não é. Agora, Aline, deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, refrigerante também eu cortei da minha alimentação faz muitos anos. Vez ou outra, assim, às vezes numa festa, um trem, dá uma vontade, eu tomo, mas muito raramente. Eu gosto muito de água com gás. Água com gás, você vê ela sendo prejudicial? Não, a não ser que você tome, sei lá, uns 3 litros por dia. Mas chega a ser isso. Não, de jeito nenhum. A grande questão da água com gás é basicamente o gás, né? O gás. Que pode te dar algum tipo de desconforto gástrico. Então, a gente sempre tem que pensar no seguinte, você sente algum desconforto quando consome? Então, dá uma freada aí, né? Mas ela não tem nada na composição dela, né? Não. Minha mãe enche meu saco e fala que tem sódio. Mas sódio tem na água mineral também. Não tem jeito. Não é uma quantidade que seja prejudicial, ofensiva, como é o refrigerante, é diferente, né? Então, a grande questão é realmente você ver o que você sente, né? Realmente, água com gás é uma fuga que as pessoas realmente utilizam, né? Pra substituir o refrigerante. Sabe por quê? Porque eu percebi que eu gostava mais da bolinha do gás coçando minha garganta do que o refrigerante em si. E aí a água com gás substituiu muito bem. Aí e nem se compara, né? Espremeu o limãozinho, né? Você espremeu o limãozinho, então... Nem se compara a composição, é água, né? Não deixa de ser água. Verdade. Agora, uma vez eu ouvi uma conversa, né, que é até bom você como nutricionista pode falar se faz sentido ou não. Que o suco da fruta também tem que tomar cuidado com ele, porque pode ser uma bomba calórica. Né? Porque... gente, eu sou tão contra as pessoas falarem isso. Pois é, a frase que eu ouvi da pessoa era o seguinte. Você vai chupar uma laranja, você chupa 1, 2 laranjas. Se você vai tomar um suco de laranja, você está tomando 6 laranjas, 7 laranjas. Qual que é a chance disso ser verdade ou mito? Você acha que não faz sentido? Vamos lá. Primeiro, qual que é o suco, né? A gente está falando do suco somente da fruta, né? Então, aqueles pós-industrializados não entram aqui nessa história. Então, a gente não está falando disso, né? Então, pensando o suco, que é apenas fruta com água ou sem água, que seja... realmente, você vai chupar uma laranja, uma laranja. Você vai tomar um suco, sei lá, 5 laranjas. Ok. Você vai colocar açúcar nesse suco ou não? Se você for colocar açúcar nesse suco, realmente aí vai pegar. Porque você está adicionando ali um carboidrato que é absorvido muito rápido. Beleza. Agora, se você for pensar em uma pessoa, vamos supor, uma pessoa que não come frutas, isso é comum relativamente, tem gente que não come. E o contato que ela tem com fruta é por meio do suco. Aí você fala o quê? Não, é melhor você não tomar suco. Aí a pessoa não toma suco nem come fruta. E fica sem fibra, né? Aí fica sem nada, sabe? Fica sem os nutrientes presentes ali. Então, a gente tem que ser um pouco maleável com relação a isso. Não tô falando que você deve tomar, sei lá, 5 copos de suco por dia, todos adoçados com açúcar. Claro. Não. Como é que é a diferença do veneno e do remédio? Tá na dose. Exato, né? A dose. Então, assim, se for somente a fruta e for sem açúcar, não vejo problema, por exemplo, sei lá, vai tomar um copo por dia na hora do almoço, porque a pessoa é acostumada, sabe? Eu acho que tudo é possível dentro da nutrição, desde que você tenha cautela e saiba dosar. É muita matemática, nutrição também, muita matemática, viu? A gente, desde a graduação, a gente fica só fazendo conta. E, assim, eu não sei como é que como você enxerga isso, mas, por exemplo, eu já fui nutricionista, que eles às vezes querem mudar radicalmente a dieta, né? E assim,
E aí você vem de um ciclo de 10 anos, de 30 anos fazendo errado. Poxa, não vai ser radicalizando que vai dar certo, né? Não dá. O que acontece? Primeiro, a pessoa não segue o plano alimentar, porque é muito radical, é muito diferente daquilo que ela vinha ali acostumada a comer. Ou seja, ela não segue o plano alimentar, ela não muda a saúde, ela é desestimulada e ela continua naquele ciclo e provavelmente mais pra frente vai desenvolver alguma doença por causa disso. Então, como quebrar esse ciclo? Você precisa mudar esses hábitos aos poucos. Não adianta você, já no primeiro dia, o nutricionista às vezes quer, sei lá, radicalizar demais, coloca uns produtos que não fazem parte do hábito alimentar do paciente, ele não vai seguir, ele não vai comprar. Às vezes colocam coisas extremamente caras, tipo, sei lá, leite vegetal. Não tô falando que eu sou contra leite vegetal, mas às vezes a pessoa não toma, não gosta e não tem condições de pagar R$17 numa caixa de leite, se bem que o leite normal também já tá quase isso, não tá né? muito diferente não, né? Então, assim, tudo tem que ser pensado de acordo com a realidade da pessoa. Senão, realmente, a pessoa não cumpre o plano alimentar e deixa de melhorar a saúde por uma bobeira. E o ser humano, ele é muito imediatista, né? Muito. Em questão de resultado. E quando você começa essa nova fase, essa nova rotina, o resultado vem depois de 90 dias. Então, assim, se for difícil, né, você partir essa zona de arrebentação, a pessoa vai ficar desestimulada. Não, né? é demais. Eu sigo uma galera da nutrição também, e médicos nutrólogos, né? Galera de hipertrofia, emagrecimento, que fala bastante que o homem tem que comer em torno de 2 gramas de proteína por peso vivo. Procede isso ou não? A gente não pode generalizar. A gente tem uma recomendação de proteína que, de uma forma geral, varia aí de 0,8 gramas por quilo até 2, mas isso depende de muita coisa. Depende se existe alguma doença associada. Então, se o paciente tem doença renal, é diferente. Se o paciente tem desnutrição, é diferente. Se tem obesidade, é diferente. Então, a outra coisa, se faz exercício físico, quando você faz exercício físico, você precisa realmente ingerir mais proteína, porque você quebra mais. Microlesões, né? Exato. Nos músculos. Então, você precisa ingerir mais. Se uma pessoa é sedentária, ela não precisa de tanto assim. Então, 2 gramas por quilo de peso por dia para uma pessoa que é sedentária acaba sendo inútil. Quando eu falo que acaba sendo inútil, é que ela não vai conseguir utilizar. E a proteína, a gente não tem tecido de armazenamento. Então, o que você não utiliza vai embora. Então, você degrada e manda embora junto com a urina. Entendi. Então, acaba desperdiçando. E um alimento caro, né? Porque a proteína exatamente. É mais caro. Então, é individualizado. É bem individualizado. Igual aquela questão de, uma pessoa tem que consumir mais ou menos 2.000 calorias por dia, que o pessoal fala, né? Média de referência. Qual que é o tamanho da pessoa? Se for do meu tamanho, tem 1,52, talvez 2.000 é muito. Qual que é o metabolismo basal? Faz exercício? Não faz? Como que é a composição corporal? Tem muita massa muscular ou não tem? Então, tudo isso varia, né? Então, a nutrição é muito parecida com o agro, porque não existe uma receita de bolo para tudo, né? Sim. Cada caso, ele é um caso particular, né? Que tem que ser analisado. E quando a gente põe a variável biológica no meio, tem coisa que não tem como controlar, né, professora? Sim, exatamente. É isso mesmo. Perfeito. Deixa eu ver o que mais que eu queria saber. Me explica uma coisa também. O que é a diferença do carboidrato simples pro carboidrato composto? Que a gente vê tanto assim, que se você consumir um carboidrato composto, seu corpo absorve mais rápido, você engorda mais. Isso é verdade ou não? O que acontece? Assim, de forma bem simples, tá? O carboidrato simples é aquele que vai ser absorvido mais rapidamente quando chegar lá no seu intestino. O carboidrato complexo vai ser aquele que vai demorar um pouquinho mais. É complexo, né? Composto, não, eu falei composto. Aí, o simples, por exemplo, se você toma... Vamos supor, vou dar um exemplo ridículo. Você vai lá na cozinha e pega uma colher de açúcar e come. Açúcar é um carboidrato simples. Perfeito. Então, absorve rapidinho. Qual que é o grande problema? Qual que é o grande problema de ter uma absorção tão rápida do carboidrato assim? A sua quantidade de glicose no sangue aumenta rápido. Aí você tem que liberar
um hormônio... Tô parecendo professora explicando, né? Mas eu sou mesmo. Você tem que liberar insulina para que as células peguem essa glicose que tá no seu sangue. Só que isso acontece muito rápido. Olha só. Aumenta a glicose rápido, aumenta a insulina rápido. Rapidamente, aquela glicose que estava no seu sangue vai ser sugada pelas células. Aí você tem um fenômeno de queda de glicemia muito rápido, uma hipoglicemia, que dá aquela, sabe, aquela sensação de... preciso comer alguma coisa, tô desesperado de fome. É mais ou menos isso que acontece. Tanto é que eu gosto de fazer uma comparação seguinte. Se você acorda no café da manhã, acorda de manhã e vai tomar café da manhã e come um pão francês. O pão francês, ele tem um carboidrato que é absorvido rapidamente. Daqui 1 hora você tá com fome de novo. Agora, verdade. Maçã hora, também, eu tenho isso com maçã. Daqui 1 hora maçã, você tá com fome. Quando eu tô com fome, eu falo, vou comer uma maçã. Parece que é pior. Piora, né? Dá um buraco no estômago. O pão francês é assim. Aí daqui a pouco você tá tremendo de fome. E é bom o pãozinho. Agora, o pão integral, ele tem uma absorção mais lenta. Então, o que acontece? A glicose não vai assim, pá, no seu sangue rápido. Entendi. Vai devagarzinho, vai indo aos poucos. Então, eu não tenho um pico de insulina super rápido, vai aos poucos. Então, eu não tenho essa flutuação de glicose no sangue que eu tenho quando eu como algo que é absorvido de forma muito rápida, como seria o pão francês, no caso, o arroz branco, que seja. Então, tudo que é, por exemplo, integral, tipo arroz integral, macarrão integral, pão integral, se for integral de verdade, tem uma absorção mais lenta. Então, é interessante... E o parbolizado? O parbolizado, ele tem mais nutrientes do que o arroz branco. Porque o parbolizado, ele é utilizado... Ele é... Como que eu posso falar? Não é preparado. Pré-cozido. Né? Ele passa por um processo em que ele consegue absorver os nutrientes que estão presentes ali no grão, que o branco não tem. Porque o branco é refinado, né? Você perde uma grande quantidade de fibras no refinamento. E aí o parbolizado já consegue absorver esses nutrientes e aí você tem uma quantidade maior de nutrientes. Se for pra gente fazer, sei lá, uma escala de o que seria do melhor pro pior, com certeza o melhor é o integral, no meio parbolizado e, por último, o branco. Quer dizer que não pode comer o branco? Pode, gente, mas você precisa conseguir balancear. Vou comer arroz branco? Sei que o carboidrato ali pode ser absorvido um pouco rápido. Eu coloco no mesmo prato algo que atrapalhe um pouquinho essa absorção. Coloca o quê? Salada, que é rica em fibra, vegetal. É isso que eu ia te perguntar, porque, por exemplo, eu na minha dieta eu fiquei um tempo consumindo só arroz integral e pão integral. Isso ressecou meu intestino, assim, que eu senti dificuldade. Faltou água. Acho que talvez lógico, eu errei, né? Com certeza, mas se a alimentação de comida integral, se ela não tiver fibra e água associada... Tem que ter água. Tem que ter, né? Tem que ter água. Porque senão realmente, é isso que você falou. As fibras, elas captam a água ali do intestino. Então, realmente, pode dar esse efeito. Então, para evitar, você precisa ingerir bastante água. É porque a gente bebe muita pouca água, né? Muito pouco. Muito pouco. Bebe muito pouco, Não, eu até instalei aplicativo no celular. Pra lembrar, né? Que fica água, filho. Porque desidratação, parece que quando mais velho vai ficando, menos sede você sente. E fica sentado no mesmo lugar, condicionado, às vezes não percebe que tá com sede, então tem esse problema aí. Na hora que vê, tá com a boca seca, tá tudo ruim. Né? Aline, mas como é que você foi parar nesse mundo aí de nutrição? Por que você escolheu essa profissão? Eu caí um pouco de paraquedas na nutrição. Porque eu falo que eu caí de paraquedas. A história é longa, mas basicamente, eu não sou daqui, eu sou da Bahia. Ah, é? De onde você é? Interior, Barreiras. Barreiras? Isso. É quase Goiás. Eu vim pra cá pra fazer o 3º ano do ensino médio e na época eu vim com a intenção de fazer medicina. Aí o que acontece? Vi aqui, me deparei com uma realidade totalmente diferente, né, do que eu era acostumada lá no interior. E eu percebi que pra eu passar em medicina eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo. Só que não tinha muito tempo pra pagar cursinho, entendeu? Aí eu falei, vou ter que mudar a minha estratégia. Vou pegar outra coisa porque realmente não vai dar. E aí, estudei bastante e não sabia o que eu ia fazer. Eu sabia que era área da saúde. Aí eu passei e pensei, vou fazer odonto. Não, nada a ver. Vou fazer biomedicina, nada a ver. E aí, um colega meu falou, você devia fazer nutrição. Eu falei, por quê? Porque você come tão certinho. Foi só isso que ele falou. Eu falei, nossa, nunca pensei nisso. Aí fui pesquisar, gostei.
Entrei, passei logo de cara. E no terceiro período do curso, eu já sabia que eu queria ser professora de nutrição. Que legal. E qual matéria que você leciona? Todas. Todas? eu já lecionei, basicamente, a grade inteira do curso. É mesmo? A grade inteira. Eu acho difícil ter alguma disciplina que eu não... Tem quanto tempo que você é professora? Desde 2014. Nossa, mas você parece que é tão novinha. É o formol que eu passo no rosto. Você ficou muito no ar-condicionado, né? Eu já andei muito estrada de chão. Assim que eu terminei o mestrado, que foi em 2014, eu já consegui entrar nas universidades para dar aula. E aí, assim, já passei por todas as disciplinas do curso. É difícil você ter uma que eu realmente não dei. É mesmo? É, porque... A grande questão e tem muito isso, de área, na agronomia, eu não sei se tem isso, não, eu sou de tal área, eu mexo só com isso, eu mexo só com aquilo. Na nutrição tem muito disso. Não, eu mexo só com nutrição clínica hospitalar, não, eu mexo só com nutrição no esporte. Eu sou professora, eu tenho que saber a nutrição inteira e qualquer coisa que aparece a gente ensina. E você chegou a fazer consultório também um tempo, já fez? Fiz um tempo, mas não era o que me cativava. Eu não gosto de falar para uma pessoa, eu gosto de falar para um público. Igual você tá aqui no podcast, tá falando para milhões. Inclusive, eu sou extremamente tímida para conversar só com uma pessoa, mas eu não sou tímida para falar para 100. Então, não era algo que eu me identifiquei. O consultório não foi algo que eu me identifiquei. Mas a docência, para mim, é outra coisa. Eu entrar numa sala de aula, para mim, é outro mundo. Entendi, que legal. E o seu mestrado foi em qual tema aqui? O tema do meu mestrado foi sobre a suplementação de probióticos na melhora do estado inflamatório e do estresse oxidativo em mulheres com excesso de peso. E o doutorado foi a avaliação da mudança da microbiota intestinal dessas mulheres que fizeram tratamento com probiótico e relacionar essa mudança de microbiota com mudança de composição corporal. Caramba! Foi muito legal. Você gostou? Conta pra gente mais. E aí, qual foi a conclusão? Foi muito legal. Quais são os probióticos que você recomenda para as mulheres aí? Deixa eu ver se eu sei errar mais ou menos o assunto. Inflamatório, aí entra o quê? Celulite, por exemplo? O que acontece? O tecido adiposo, a gordura, ela é inflamatória, né? A celulite, por exemplo, é uma lesão de característica também inflamatória. Toda pessoa que tem acúmulo de gordura corporal tem um processo inflamatório intenso ali. E esse processo inflamatório intenso faz com que seja cada vez mais difícil eliminar aquela gordura. Acaba sendo um ciclo vicioso. Você ganha peso, ganha gordura corporal, e aquela gordura corporal, por causa da inflamação, atrapalha o processo de perda de peso. Então, a gente tem que encontrar uma forma de quebrar esse ciclo. E aí, a forma que eu estudei foi exatamente utilizando probióticos. Probióticos são, tipo, antibióticos do bem. Não, assim, antibiótico é contra, né? É contra, O probiótico você tá, tipo, alimentando a flora. Isso. São micro-organismos vivos que vão conferir benefício quando o indivíduo utiliza, porque vai modificar realmente aquela microbiota intestinal, as bactérias que estão ali no intestino. E, por incrível que pareça, a composição da sua microbiota intestinal pode fazer você sentir mais ou menos fome. Pode fazer você acumular mais ou menos gordura corporal. Tanto que tem muitas pessoas que têm obesidade e, mesmo fazendo uma mudança alimentar, tem muita dificuldade de emagrecer. Por quê? Porque, muitas vezes, a composição da microbiota dela não deixa. E como é que ela vai saber isso? Existem algumas formas da gente identificar. Clinicamente, a gente utiliza várias características relacionadas à alimentação do paciente, ao tipo de parto, né? Como que essa pessoa nasceu, se ela foi amamentada ou não. Tem o tipo de parto? Uhum. Se ela foi amamentada ou não, se ela usou fórmula infantil ou não, como foi a alimentação na infância, como é a alimentação dela hoje, se ela usou muito antibiótico ou não. Tudo isso a gente utiliza. Como que é o formato das fezes? Como que é o hábito intestinal? Ela vai no banheiro todo dia ou não vai? Se fosse possível, a gente faria uma avaliação de composição de microbiota intestinal em todo mundo, mas é um exame extremamente caro e que, a nível clínico, ainda a gente não consegue usar uma boa interpretação. Mas com esses parâmetros, a gente já consegue entender se a pessoa tem ou não uma disbiose, que é a mudança... Disbiose, que é a mudança da composição. E aí foi muito legal, porque no estudo com a suplementação de probióticos, a gente teve resultados super legais. Redução de circunferência da cintura, redução de estresse oxidativo. E a gente teve mudança de composição da microbiota associada a isso. Então, assim, foi super legal.
Foi um trabalho muito legal de fazer, mexi diretamente com as fezes dessas mulheres todas aí. Que beleza. Eu conheço todos os formatos de cocôs do mundo. Então, gente, temos uma especialista em cocô aqui. Isso foi muito legal, foi um resultado super bacana. Aline, agora entrando um pouco mais na parte química do negócio, né? A gente sabe que tá na moda aí aquelas canetinhas de emagrecimento, né? Os análogos de GLP-1 aí, né? Pra não falar o nome os Ozempic da vida aí. O que você acha disso? Isso aí é perigoso, não é? Graças a Deus, o nutricionista não prescreve medicação, então a gente não corre o risco de entrar nesse mal. Mas uma coisa que eu tenho certeza é que utilização de hormônios ou medicamentos que têm um objetivo com fins de emagrecimento jamais vai ser uma boa opção. Então, utilizar essas medicações que, teoricamente, seriam para tratar alguma doença, simplesmente no sentido de emagrecer, não faz nenhum sentido e vai modificar toda a estratégia metabólica do organismo. Então, se eu tenho obesidade, mas não tenho diabetes, não faz sentido eu utilizar uma medicação que foi formulada para indivíduos que têm diabetes e não para quem tem obesidade. Sempre existem outras estratégias muito mais saudáveis e menos arriscadas, né? Para você buscar o seu objetivo. Então, acho que não vale a pena arriscar sua saúde metabólica, às vezes, em troca de uma questão estética. Entendi. Mas assim, às vezes nem um período curto de tempo, você acha assim? Nem, sei lá, 2 meses, 3 meses? Igual eu falei, eu sou nutricionista, a gente não prescreve medicação. Tá certo. Graças a Deus. Bom, ficou faltando alguma coisa que a gente tinha que falar? Acho que não. Acho que a gente falou bastante coisa, falou bastante, né? Deu pra passar bem. Bom, Ana, então queria te agradecer aí pelo seu tempo aí de você ter vindo aqui nessa tarde, que eu sei que você tá super corrida aí, dá aula em 3 faculdades, deve ter o quê, uns 1.500 alunos aí que dá aula, mais ou menos? Não chega a ser tanto assim não, mas assim, já teve bastante, viu? Já chegou a praticamente isso. Eu que agradeço pelo convite, achei super legal vir aqui falar sobre isso e estou aberta aí quando precisarem novamente. Que bom, e quem quiser te acompanhar nas redes sociais? Eu não tenho rede social profissional, minha rede social é só para postar blogueiragem mesmo. Então quem quiser é @Aline Corado Gomes, mas eu não posto dicas de alimentação saudável lá. Então é só para ver um pouquinho da minha vida mesmo. Sua rotina. Só rotina e trabalho mesmo, e artigos e palestras, essas coisas. E você ministra além da faculdade, algum curso, alguma coisa assim, ou não? Extensão? Não, eu ministro aula em pós-graduação, palestras, mas eu não tenho um curso meu para fazer propaganda aqui. Fica a dica aí, né? Quem sabe, não tenho um curso meu pra fazer propaganda, mas eu sempre aceito os convites quando eu recebo. E gosto bastante. Perfeito. Então, obrigado você também que acompanhou o nosso podcast aqui até agora, né? Aprendeu tanto aí sobre como ter uma alimentação mais saudável aí. Acho que eu me saí bem aqui, né? É um assunto que eu não domino muito, mas deu pra gente trocar umas ideias interessantes aqui, que eu acho que são perguntas que você deve ouvir muito corriqueiramente aí, né? Do leigo, né? Como um todo. E é isso aí. Então, inscreve no canal aí, deixa seu like, comenta, compartilha e segue também o nosso Instagram, que é @portalagro2, tanto no Instagram quanto no TikTok também. E o meu, o Pedrão, que é @porpedromaia. Fechou? Então, até a próxima. Tamo junto. Tchau, tchau.